Pessoal, eu quero falar aqui pra vocês nesse vídeo os 7 livros que mais me impactaram no ano de 2024. Quando eu falo impactaram, é tanto na questão de eu ter gostado do livro, né, os meus livros favoritos, vamos dizer, como também os livros que mais me causaram reflexões. Se você assiste o canal, muito provavelmente você já viu eu falando sobre esses livros em vídeos passados. E como vocês sabem, eu gosto muito de falar sobre livros que eu li e que me impactaram de alguma forma, justamente para recomendar para outras pessoas, da mesma forma que tiveram pessoas que me recomendaram esses livros. Aí se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa seu like. O 7º livro da lista, né, o primeiro que eu vou falar, é o livro Pais e Filhos, do Ivan Turgueniev. E esse livro aqui, ele é muito bom, tanto por conta da sua narrativa, que conta a história do Bazarov, que é o personagem principal do livro, que tem uma filosofia niilista e mostra o conflito dele com outras pessoas de gerações antigas, que são mais conservadoras, e cria toda essa linha narrativa de como o Bazarov vai conflitando com essas gerações e esses personagens mais antigos. Também tem outro personagem, que é o Arkady, que é como se fosse o aluno do Bazarov, que também nesse livro mostra o desenvolvimento da linha de pensamento do Arkady, que era uma pessoa que é muito niilista, mas que começa a refletir sobre realmente o que significa essa doutrina, o que significa essa filosofia. E nesse livro vai justamente mostrar esse desenvolvimento, né, a forma que esses jovens eles enxergam o mundo. E é interessante, né, esse livro me impactou muito, porque a gente sempre vê conflitos entre gerações. Isso é algo que acontece desde sempre. Mas ver especificamente a época, né, que o niilismo começou a ficar algo mais comum, ver justamente esse conflito, me impactou porque eu consegui ter uma visão externa de como que às vezes a gente coloca a nossa filosofia à frente de tudo. Né, à frente de todas as pessoas que a gente gosta, a gente coloca isso acima. E isso acaba inflando o nosso ego. Então, pessoal, eu não vou me estender muito sobre a narrativa, até para não dar spoilers, né, do que vai acontecer no livro, mas é muito interessante porque ele realmente mostra esse desenvolvimento. Fora que também a narrativa é muito boa, e eu sou suspeito para falar, né, porque eu gosto muito de literatura russa, então eu deixo aqui a indicação para todos vocês. Pessoal, lembrando que todos os livros que eu vou falar nesse vídeo, eu deixo aqui na descrição o meu link da afiliado da Amazon desses livros, para que vocês possam comprar esses livros e ler eles também. Seguindo aqui, um livro que eu até falei no meu vídeo recente, que é Flores para Algernon. Eu já comentei muito sobre esse livro num vídeo que eu fiz aqui, vou até deixar no card para vocês assistirem depois, que são livros que me fizeram refletir sobre a vida. Eu já falei bastante desse livro, mas eu quero dar uma breve sinopse aqui para que vocês criem interesse e queiram ler ele também, porque afinal esse livro aqui ele é muito bom. Pode ser que nem todo mundo goste, mas já dando aqui uma breve sinopse, né? A trama ela passa em torno de um personagem principal, que é o Charlie, em que ele tem uma deficiência mental, que ele não consegue se comunicar direito, né, que ele não consegue se socializar direito. E o sonho desse personagem é ele ser uma pessoa inteligente, para que ele consiga fazer mais amigos e consiga se entrosar e fazer realmente parte de algum grupo. E aí ele vai se candidatar para uma experiência que cientistas estavam desenvolvendo, que é para aumentar o QI das pessoas, que é para deixar aquelas pessoas mais inteligentes. E ele faz parte dessa experiência e funciona. Mas funciona tão bem que ele se torna a pessoa mais inteligente que existe no mundo. Bom, e aí a gente espera que o Charlie ele fique uma pessoa mais entrosada, que ele comece a ter mais amigos, que as pessoas comecem a gostar mais dele, mas acontece um pouco do contrário. Ele fica tão inteligente, mas tão inteligente, que ele começa a se isolar da sociedade porque ele se acha muito superior. E as pessoas também sentem isso. E acaba que até os amigos que ele tinha antes, quando ele não tinha esse QI enorme, ele perde, porque as pessoas se sentem inferiores perto dele. Até os próprios cientistas que fizeram esse experimento nele começam a sentir inveja da inteligência dele, porque ele começa a ficar mais inteligente do que todo mundo. Então é muito interessante, esse livro me impactou muito, e é um livro também bem emocionante, diga-se de passagem, porque ele tem uma trama, uma narrativa que é bem envolvente, mas ele me impactou muito porque eu comecei a enxergar a inteligência de uma forma diferente. Porque eu sempre também quis, acho que a maioria das pessoas, né, sempre teve essa meta de se tornar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais admirada, mas pelo que eu vi aqui no livro e que me fez refletir, realmente existe um limite em que você pode acabar sendo infectado pelas armadilhas do ego, vamos dizer. Então nem sempre você ser uma pessoa muito inteligente vai ser algo positivo e vai fazer você se aproximar das pessoas. Esse livro aqui ele nos dá uma lição de empatia, né? Não adianta você ser inteligente e você não ter empatia. O que vai acontecer é exatamente o que acontece aqui com o Charlie. Então, pessoal, eu recomendo muito esse livro, ele é muito bom e eu acredito que todo mundo tem que ler ele pelo menos uma vez na vida. Galera, seguindo aqui para outro livro, esse livro aqui é um pouco diferente. Até agora eu falei só sobre literatura, mas eu quero falar aqui um livro, Responsabilidade Extrema,
que é um livro mais voltado para liderança e desenvolvimento pessoal. E galera, vocês sabem que eu gosto muito de literatura, mas que eu também leio livros de desenvolvimento pessoal, livros técnicos, enfim. Então, para eu colocar aqui ele em quinto lugar na frente de dois ótimos livros, é porque esse livro realmente me impactou muito. E basicamente, dando uma sinopse aqui, ele conta a história de dois Navy SEALs, falando um pouco sobre lições de liderança, e também eles contam histórias de situações que eles passaram, que eles tiveram que tomar decisões muito difíceis, né, tiveram realmente que agir como líderes. E esse livro ele gira em torno de uma coisa, que é sobre você assumir a responsabilidade do rumo da sua vida, assumir a responsabilidade das suas decisões. E vai muito além de um manual de liderança, pessoal. Realmente é um livro para você refletir sobre a sua vida, né? Você refletir se você não está culpando outras pessoas por coisas que você deveria assumir. E esse livro, ele realmente me impactou muito, e é por isso que eu boto ele aqui em quinto lugar, porque na época eu estava tendo muito dessa reflexão. É um pouco clichê, eu sei, mas é o que a gente tem que estar sempre se lembrando. Porque é comum da gente acabar se perdendo do caminho, acabar ficando imerso nas nossas emoções e não conseguindo enxergar a vida de outra forma, não conseguir enxergar a vida de uma forma externa. E aí esse livro ele justamente usa princípios militares para conseguir fazer analogias com a vida real e até mesmo com a vida de negócios, né? Como vocês sabem, eu sou empreendedor, então eu gosto muito de estar lendo esses livros. E foi um livro que me impactou muito. Eu recomendo que vocês leiam. Eu entendo que nem todo mundo gosta, o pessoal gosta mais de literatura e tá tudo bem. Mas deem uma chance para esse livro porque ele é muito bom. E para ele estar aqui em quinto lugar é porque realmente ele me impactou muito, foi muito importante para mim nesse ano. Agora seguindo, voltando para a literatura, esse aqui agora que eu vou mostrar para vocês é um clássico, provavelmente todo mundo conhece, que é 1984. 1984 já é um livro que é bem conhecido, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dele e do Revolução dos Bichos, né? Que é do mesmo autor. E pessoal, esse livro aqui ele é sensacional, tanto por conta da sua narrativa, mas a narrativa não é nem de longe o ponto forte desse livro. O ponto forte dele é a distopia que esse livro passa, e também até mesmo os ensinamentos que ele passa na sociedade de forma geral. Em que basicamente as pessoas aqui elas são completamente dominadas pelo governo, né, pelo grande irmão, que é o grande antagonista desse livro. Mas pessoal, eu recomendo que vocês leiam esse livro aqui. Ele tem uma trama muito envolvente e é até engraçado você ler esse livro porque é uma visão do futuro, né, na época que o autor escreveu, que, cara, é meio inimaginável que ele conseguiu pensar e formular essa história. É uma narrativa sensacional que conta a história do Smith, né, o personagem principal, e todo esse desenvolvimento dele em revolta com a sociedade que ele vive, né, com a manipulação que o governo impõe para a sociedade. E ele está tentando se revoltar, né, ir contra esse governo, conseguir uma forma de derrubar ele. E a gente vê se isso vai dar certo ou não, né? Vê se ele consegue apoio de outras pessoas, como é que a sociedade reage. E é um livro muito, muito interessante, pessoal. A gente não imagina que esse tipo de coisa possa acontecer, mas se você parar para pensar, é totalmente possível. Só que é engraçado você ler uma história que conta realmente algo que eu acho que todo mundo tem medo, né? Que é perder a sua liberdade de expressão. É você viver em volta de uma vida totalmente automática e que você tem que só respeitar regras porque senão as coisas vão dar errado pra você. E aqui é quase como se fosse um alerta pra sociedade, acho que todo mundo tem que ler esse livro. É o livro que você lê assim até você se sente mais inteligente. Não, o autor é um clássico e como eu falei pra vocês, a narrativa também, eu acho ela muito boa. Então, além de ter uma distopia incrível, a narrativa também, não que seja a melhor narrativa de todas, eu também não acho que seja uma das melhores narrativas que eu li, mas ela é muito boa e, pelo menos pra mim, ela conseguiu me deixar bastante envolvido no livro. E agora, pessoal, seguindo aqui pra terceira colocação, o livro 100 Anos de Solidão. E esse livro aqui é o conhecido ou ame ou odeie. Porque eu vi muita gente nos comentários me indicando esse livro, mas eu também vi outras pessoas falando que não gostaram muito, que não entenderam muito. E pessoal, não é um livro fácil. E eu também quero até deixar uma observação, que eu fiquei muito em dúvida entre ele e o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, mas eu acabei escolhendo ele e eu vou explicar o porquê. Ambos os livros, né, 100 Anos de Solidão e Grande Sertão, eles são bem difíceis, apesar de Grande Sertão ser mais difícil do que esse daqui. Mas esse é um livro que você precisa ler com calma. Você precisa também ter aqui a árvore genealógica, né, que no meu livro tem. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Que aqui ele tem até uma árvore genealógica mostrando toda a família. Porque basicamente o livro ele vai contar a história de uma família, os Buendia, e do desenvolvimento de um vilarejo chamado Macondo. E mostra justamente todo esse crescimento de Macondo. E os Buendia, eles foram os fundadores desse vilarejo. Mostra todo o desenvolvimento da família. E o engraçado aqui, tanto pelo nome que a gente vai já ler, né, que é 100 Anos de Solidão, é justamente mostrando essa face da solidão dessa família. Porque essa família, na realidade, ela é muito grande, é uma família bem conhecida lá no vilarejo de Macondo,
e que está sempre cercado de pessoas. Mas o autor, né, o Gabriel Garcia, ele faz uma análise de cada personagem e você chega na conclusão de que, na verdade, essas pessoas elas são totalmente solitárias. Essa família ela é totalmente solitária. Uma família que aparentemente é unida, na verdade cada um toma seu caminho e cada um meio que vive muito introspectivamente. Então mostra justamente isso, que todo o desenvolvimento dessa vila, desde que ela é um vilarejo totalmente cru, até vir justamente outras pessoas de fora, ter todo o desenvolvimento tecnológico, até realmente o fim do vilarejo. Então, pessoal, esse livro aqui, ele analisa a solidão de uma forma bem diferente. Ele mostra o desenvolvimento de vários personagens, tem vários personagens aqui carismáticos que você vai se identificar, e tem muitas histórias, tanto relacionadas a histórias políticas, como também até mesmo histórias pessoais. E também fala sobre questão de amor, sobre questão de companheirismo, sobre questão, como eu já falei, de solidão, sobre reflexões, introspecção, desenvolvimento de filhos, pais, enfim. Tudo isso tá aqui nesse livro e é um livro recheado de várias histórias. E o motivo de eu ter escolhido esse livro e não Grande Sertão, apesar de Grande Sertão ser incrível, eu também aqui deixar como um livro de honra, uma menção honrosa, é que esse livro aqui, ele conseguiu me impactar mais, certo? Não que Grande Sertão não me tenha impactado, mas esse livro aqui, eu acho que na época que eu li, era uma época que eu estava muito reflexivo. É uma época que eu estava realmente querendo ler um livro como esse. E esse livro aqui, ele também usa uma história fantástica, Ele tem elementos fantásticos, não é algo totalmente realista. Isso também me conquistou muito. Porque você vai ver que você vai ler coisas que são totalmente irreais. Tem uma hora que uma personagem ela começa a subir pro céu e desaparecer do nada. Então também não espere uma coisa totalmente coerente e lógica, tá? Mas esse tipo de coisa me conquistou e me cativou bastante. No Grande Sertão não tem isso, o Grande Sertão é uma narrativa mais pé no chão. E eu acho que por conta desses fatores, principalmente desse da narrativa fantástica, acabou que eu coloquei esse livro aqui no lugar de Grande Sertão. E seguindo aqui pro próximo, um livro que é bem conhecido, que eu também fiquei em dúvida, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu fiquei em dúvida entre ele e Dom Casmurro, mas eu escolhi esse livro aqui porque, bom, eu não tenho nem muito o que falar dele, que ele é sensacional, Machado de Assis é um dos maiores escritores de todos os tempos. E essa história me impactou muito porque também envolve muito sobre solidão. Eu acredito até que esse livro aqui, 100 Anos de Solidão, eles têm uma pegada um pouco parecida, apesar de terem narrativas totalmente diferentes. Esse aqui vai contar a história justamente do Brás Cubas, ele vai contar todo o desenvolvimento dele, como foi a vida dele, que ele disse até que é uma vida miserável, mas como é que um personagem como o Brás Cubas, que tinha tudo, que ele tinha muito dinheiro, ele tinha família, ele tinha tudo para ser feliz, acaba que no final da vida dele, ele se considera uma pessoa miserável, considera uma pessoa infeliz, que não teve filhos, que não se casou, e viveu totalmente em torno do ego dele, fazendo coisas que talvez não fossem coisas que ele realmente queria, vivendo praticamente em torno de status. Pessoal, e além disso também, esse livro é praticamente uma aula de história, porque o Machado de Assis, ele faz uma análise do ambiente que ele vive naquela época, tudo que estava acontecendo naquele período do Brasil. Então aqui é um livro de história, tem uma ótima narrativa, um personagem muito carismático, muitas lições de vida também, é um livro praticamente completo. E eu só não escolhi Dom Casmurro, mas sendo bem honesto, Dom Casmurro também eu poderia botar na mesma prateleira, porque os dois são sensacionais e eu recomendo bastante que vocês leiam. E além de tudo, a gente também não pode esquecer da forma que o Machado de Assis ele consegue passar a narrativa dele de forma irônica e sarcástica. O Machado de Assis ele tem um humor bem diferenciado e eu gosto bastante porque ele consegue misturar isso com várias reflexões e uma narrativa envolvente. Então esse livro aqui, pessoal, não à toa que é um clássico, e você sabe que é um clássico, então leia logo esse livro porque ele é muito bom. E agora, indo pro último livro, o primeiro, o que eu mais gostei, e sem dúvidas o que eu mais tive prazer em ler, que foi Ana Karenina, do Tolstói. E, pessoal, esse livro aqui, ele é muito grande, tá? Ele tem umas 800 páginas, mas vale cada página, certo, pessoal? Vocês veem aqui, ó, que ele realmente é bem grande, é um livro que é de certa forma denso, mas eu achei um livro bem fácil de ler, tá? Eu realmente não tive dificuldade de ler esse livro. O Tolstói, ele tinha algo que ele sempre queria facilitar a leitura. Ele não tem muita firula, vamos dizer. E esse livro aqui, pessoal, é tudo de bom. Eu gostei muito desse livro, é meu livro favorito atualmente, Ultrapassou Crime e Castigo. E ele vai contar a história, da Ana Karenina, que é uma mulher que vive uma sociedade que é totalmente patriarcal, que vive justamente cercada de regras em que ela tem que respeitar tudo, ela não pode ser uma mulher independente, a sociedade ela não favorece esse tipo de coisa aqui nessa época, e mostra justamente ela se revoltando contra a sociedade.
mas não se revoltando no sentido de criando guerra, essas coisas assim, não. Ela tem uma ação que é inimaginável pra época e mostra toda essa narrativa dela contra a sociedade se revoltando contra ela e ela tendo que lutar pra buscar a felicidade dela. Né, e vai desenvolver essa personagem. E também, além disso, uma coisa que me fez gostar bastante desse livro é o outro personagem principal, que é o Lievin. E esse personagem, ele simboliza a busca pela felicidade, né, a busca pelo amor. Eu acho muito interessante porque eu gosto muito dessa narrativa aqui. Ela explora vários personagens que são muito interessantes, né? Explora todo o ambiente político da Rússia na época, explora também a alta sociedade, mostra como é que eles agiam, mostra que realmente tudo é meio que uma falsidade entre aquela galera. Né? E o Lievin é justamente uma pessoa que se revolta contra a sociedade e tenta viver justamente em termos mais puros e honestos, ele tenta ser mais ele mesmo. Mas ele sempre tem que estar lidando com algumas politicagens, ele tem que sempre estar se portando de uma maneira decente, entre aspas, em alta sociedade. Mostra aqui também outros personagens muito carismáticos. E, pessoal, esse livro aqui ele é sensacional, tanto pela sua narrativa, como pela sua ambientação, né? Até você se sente um pouco naquela época da Rússia, você consegue se sentir um pouco naquela alta sociedade. E você, com certeza, vai se identificar com algum desses personagens. E eu acho interessante porque é uma narrativa tanto reflexiva, em termos introspectivos, como também reflexiva de uma sociedade de forma geral. Como essas moralidades da sociedade, elas conseguem inibir a personalidade de várias pessoas, que é o caso da Anna Karenina. Ela acaba sendo inibida e pressionada pela sociedade porque ela vai contra algo que as pessoas acreditam que, quando você vê assim de certa forma, cara, isso não tinha tanta necessidade, sabe? É um exagero da sociedade justamente porque eles querem manter uma imagem falsa, eles querem manter algo que nem mesmo as pessoas que vivem isso acreditam. E aí a Anna vai ser penalizada por esse tipo de coisa, e ela vai ter que lutar contra isso. Então, pessoal, esse livro aqui é o meu livro favorito e eu acho que vai ser meu favorito por um bom tempo. Pessoal, foi bem difícil eu fazer esse top 7, eu li muitos livros incríveis, tanto que eu até falei sobre algumas menções honrosas, né, como Grande Sertão e Dom Casmurro, mas eu acredito que esses 7 livros aqui, eles foram os que mais me impactaram nesse ano, eles foram os meus preferidos, apesar de que, como eu falei, foi bem difícil conseguir fazer essa lista, eu li vários livros incríveis, e eu quero agradecer vocês também, porque muitos desses livros foram indicações de comentários. Eu tô sempre lendo os comentários, então comenta aí algum livro, alguma indicação, porque eu tô sempre lendo e botando na minha lista. E eu acho que esse foi o meu melhor ano literário até agora. Tinha sido ano passado, mas esse ano conseguiu superar. Eu li acho que o dobro de livros que eu li no ano passado. Então tô bem feliz e eu espero que ano que vem também eu continue nesse nível alto de leitura, né, nesse nível alto de reflexões que eu tô tendo aqui com esses livros, e aí eu possa no ano que vem trazer outro vídeo como esse e trazer mais 7 livros que também são muito bons. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.